Já são 21 dias de conflito e é impressionante que todas as vezes que nós escutamos esses barulhos de bombardeios, de ataques, todas as vezes eles são muito chocantes, né? Porque a gente está vendo uma cena que a gente está habituado a ver no cinema. Eu sei que parece até batido ficar repetindo isso, não é que parece cena de filme, mas de fato é. A gente está habituado a ouvir isso muitas vezes na ficção, mas agora a gente está traduzindo esse cenário para a realidade e com pessoas que não são militares, são civis, né? Pessoas ali nas suas normalidades, no dia a dia, na rotina, de repente tendo de conviver com ataques, com mísseis, com bombas. E o Diego Pavão está aqui com a gente, nosso editor de assuntos internacionais, para atualizar para a gente as informações. 21 dias, hein, Diego, já nessa missão de cobertura de guerra. 21 dias com muitos confrontos ainda sendo registrados, principalmente naquela região sul da Ucrânia, e também tem uma parte importante para a gente destacar, que é o oeste da Ucrânia, né? Nos últimos dias a gente viu uma ampliação dos ataques na região oeste. Vou mostrar aqui no mapa, temos. A gente vai mostrar aqui alguns pontos, os ataques nos últimos dias. Se a gente for pensar que aqui é Lviv, uma cidade muito importante para a questão de refugiados, e aqui a gente tem essa outra cidade, Rivne, que também foi alvo de ataques, um ataque inclusive a uma torre de TV. Essa tem sido a estratégia, inclusive, dos russos nessa ofensiva na Ucrânia, destruir esses pontos de telecomunicações espalhados pelo território ucraniano. Então, aqui ao oeste, a gente teve esses ataques perto de Lviv, nessa cidade de Rivne, né? E se a gente for analisar também, aqui a gente tem mais ataques, né? A gente vinha tendo mais ataques nessa região aqui do mapa. E agora a gente começa a ter uma ampliação para essa região que preocupa, já que a gente tem territórios da OTAN ali ao oeste. Né? Pois é, Diego, a dúvida que eu tenho ao ver esse mapa, porque, assim como você está explicando, é muito visível observar que todo o ambiente de ataque, não é? Toda a posição geográfica de ataque dos russos vem justamente do lado da fronteira russa, porque estrategicamente faz todo sentido. Sim, e também de Belarus. Belarus, que é uma aliada dos russos. E havia ou ainda há uma sensação de alguma normalidade mais para essa região em que os ucranianos se sentiam mais seguros ou menos expostos, mais protegidos, tanto para deixarem o país, para chegarem até os outros países, né, os refugiados ucranianos, e também para se manterem aqui no próprio território ucraniano. Só que o que a gente tem podido ver agora é que existe uma... Opa! Rafael Colombo aqui com a gente, que bom! Adoramos a equipe toda reunida e unida. Aqui também acaba sendo agora uma região que começa a oferecer alguma instabilidade para os ucranianos. Exato. Em Lviv a gente tem a situação dos refugiados muito grave, porque a cidade está lotada de refugiados, pontos importantes da cidade estão virando abrigos de refugiados, a vida começa a mudar bastante em Lviv, o Matias Brotero tem mostrado isso pra gente. A grande diferença, claro, é que aqui nessa região oeste a gente não tem zonas de guerra ativas como a gente tem aqui em várias partes da Ucrânia, principalmente nessa fronteira aqui com a Rússia, Belarus, arredores de Kiev e sobretudo aqui em Mariupol, no sul. Agora, Diego, sabe o que eu queria te perguntar? Daqui a pouquinho tem o discurso do presidente da Ucrânia ao Congresso americano, né? A expectativa é de que ele peça ajuda, repita os mesmos argumentos apresentados para o parlamento britânico, para o parlamento canadense. Exato. O presidente Volodymyr Zelensky tem pedido um apoio cada vez maior e um envolvimento mais direto do Ocidente nessa guerra com a Ucrânia. O problema é que ele tem uma linha ali, um limite ali do que o Ocidente pode fazer em relação a essa guerra para que esse conflito não tome uma proporção muito maior do que ele já tem, né? Se a gente falar, por exemplo, daquela zona de exclusão aérea, ou seja, o presidente Volodymyr Zelensky quer que aeronaves da OTAN, né, aviões militares da OTAN, jatos, patrulhem o espaço aéreo da Ucrânia. Isso faria com que, por exemplo, esses jatos derrubassem os jatos russos. Isso seria um conflito direto entre a OTAN e a Rússia, né? É isso que o Ocidente não quer. Inclusive, os membros da OTAN vão se reunir agora, já estão reunidos lá em Bruxelas para decidir os próximos passos sobre essa crise e sobre o que fazer em relação às respostas a essa guerra da Ucrânia. E a gente estava, inclusive, com uma manchete bem importante ontem no portal da CNN Brasil, com os norte-americanos se posicionando em relação a isso, ao espaço aéreo, que não era a intenção deles que isso virasse uma terceira guerra mundial. E até quando eles se posicionam dessa maneira, a gente compreende a estratégia por meio das sanções aplicadas contra os russos. Ou seja, essa represália que o mundo tem mostrado não é exatamente também por meio da força.
né, de ataques e de mísseis, mas sim pelas sanções, porque é uma maneira de tentar conter os russos, mas ao mesmo tempo não deixar que seja um conflito desenfreado a ponto de gerar... Que não deixa de ser uma estratégia de guerra também. Também, é uma punição, punição aos russos por essa invasão na Ucrânia. O fato é que a gente já vê essas punições acontecendo desde antes da invasão, desde os dias que antecederam a invasão. O problema é que até agora nenhuma dessas sanções fez Vladimir Putin repensar essa ofensiva dele na Ucrânia. Isso continua acontecendo, não segurou ele de nenhuma forma. A gente achou que aquelas sanções do petróleo, que seriam as mais fortes até agora, iam dar uma mudada na cabeça dele, mas aparentemente ele segue no mesmo rumo e ele diz, inclusive, que a invasão segue dentro do planejado. Mas e essa sinalização do presidente da Ucrânia ontem de dizer que não vai entrar na OTAN? Esse já é um ponto importante, né? Desde o começo da invasão, desde antes da invasão, a Ucrânia dizia para o Ocidente, dizia para as pessoas, para a população, que entrar na OTAN era um desejo absoluto, era uma prioridade máxima do país. Era inclusive algo que se manifestava na própria Constituição da Ucrânia. Hoje, aliás, ontem, o presidente Volodymyr Zelensky já deu um sinal de que isso pode não acontecer. E esse é um dos pontos importantes que a Rússia cobra da Ucrânia nessas negociações, que devem ser retomadas hoje. A neutralidade da Ucrânia para entrar na OTAN. A Rússia quer que a OTAN ou a própria Ucrânia se comprometam formalmente, por escrito, uma espécie de acordo, um tratado, dizendo que nunca vai integrar a OTAN. Aliás, está na Constituição da Ucrânia, né? Exato. Que o presidente, seja ele quem for, e o Congresso, tem de trabalhar para colocar a Ucrânia na OTAN, né? Está constitucionalizado isso. Exato, né? É uma prioridade, ou pelo menos era uma prioridade máxima. Depois de 21 dias de guerra em cenários como esse, com imagens como essa, a gente vê a Ucrânia mudando um pouco a posição em relação a essa entrada na OTAN. Muito bem. Diego Pavão. Diego Pavão conosco. Adorei esse momento aqui. Gostou? De podermos ficar os três juntos, conversando, né? Aquele calor bom da conversa, né? Da proximidade. Sim. Isso também é um sinal de mudança de período sanitário, né? Exatamente. Porque nós já chegamos a ficar aqui numa condição de nem estarmos juntos no mesmo estúdio e agora protegidos, vacinados e com o cenário mudando, né? Um bom sinal. Mas o assunto não é positivo, né? Como esse aqui que eu estou lembrando agora. E a gente tem muitos retratos a respeito da guerra e do conflito, que já chega ao 21º dia e, no fim das contas, quem mais sofre são os civis, são os ucranianos.